Meu nome é Angélica Elizabeth Zambrano Mora, tenho 18 anos, e estudo no Colégio José Maria Velasco Ibarra, aqui em El Cantón, em El Empalme no Equador. A primeira vez que aceitei a Cristo eu tinha 12 anos. Eu disse a mim mesma: nenhum dos meus amigos é evangélico, e eu me sinto estranha entre eles. Então desviei-me de Deus, e vivi uma vida terrivelmente ruim, mas Deus tirou-me de lá. No dia do meu 15º aniversário, eu estava reconciliada com o Senhor, mas ainda estava hesitante. A Bíblia diz: um homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. E eu fui uma dessas pessoas. Meu pai dizia: você não tem que ser assim, parece terrível, é errado. Mas eu respondia: é desse jeito que eu sou, e é como eu quero ser. Ninguém tem que me dizer como eu devo ser, nem o que devo fazer, nem como devo me vestir ou me comportar. Ele respondia: Deus vai tratar com você, Ele irá mudá-la. Durante o meu 17º aniversário, aproximei-me do Senhor. Em 28 de abril, cheguei a Ele e disse: Senhor, eu me sinto tão mal, eu sei que sou uma pecadora. E eu lhe disse como me sentia. Senhor, perdoa-me, eu quero que você escreva o meu nome no livro da vida e me aceite como sua filha. Arrependi-me e devolvi minha vida ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu quero que você me mude, e faça uma mudança em mim. Eu clamei de todo o meu coração, pedindo ao Senhor que me mudasse, mas com o passar do tempo eu não senti nenhuma mudança. A única diferença foi que eu comecei a frequentar a igreja, ler a Bíblia e orar. Essa foi a única mudança na minha vida. Então, em agosto, fui convidada para jejuar durante 15 dias. Eu decidi participar, mas antes de entrar eu disse: Senhor, eu quero que você lide comigo aqui. Durante o jejum, o Senhor estava falando com quase todas as outras pessoas, menos comigo. Era como se o Senhor não tivesse me visto, e isso dói. Eu orava: Senhor, você não vai tratar comigo. Eu chorava sozinha e continuava: Senhor, tu me amas. Você está aqui, você está comigo. Por que você não fala comigo como faz com todos os outros? Você fala tantas coisas para outras pessoas, mesmo as palavras de profecia, mas não para mim. Eu pedi um sinal de que Ele estava comigo, e o Senhor me deu Jeremias 33:3. Clama a mim, e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu disse: Senhor, você acabou de falar comigo, porque eu ouvi a sua voz audível e tive uma visão das palavras escritas em Jeremias 33:3. Eu disse: Senhor, isso é para mim. Guardei para mim mesma, enquanto todos estavam testemunhando o que o Senhor lhes tinha dado e o que tinham visto. Mas eu mantive em segredo e apenas meditei sobre essas palavras. Clama a mim significa orar, mas o que significa coisas grandes e firmes? Eu pensei: isso só pode significar o céu e o inferno. Então eu disse: Senhor, eu só quero que você me mostre o céu, mas não o inferno, porque eu ouvi dizer que é um lugar horrível. Mas em seguida eu orei com todo o meu coração: Senhor, se é da tua vontade me mostrar o que você precisa, então faça-o, mas me mude primeiro. Eu quero que você faça a diferença em mim. Eu quero ser diferente. Quando terminamos de jejuar, houve provações e dificuldades, e às vezes eu me sentia fraca, incapaz de continuar a caminhar com o Senhor, mas Ele me deu força. Comecei a ouvir a sua voz e a conhecê-lo melhor. Nós nos tornamos bons amigos. O Senhor é o nosso melhor amigo, o Espírito Santo. Eu disse-lhe: Senhor, tu és o meu melhor amigo, eu quero te conhecer melhor, e compartilhei todos os meus pensamentos com ele. Eu orei durante todo o mês de agosto, e então em novembro, um servo do Senhor veio à nossa casa e disse: que o Senhor te abençoe. Eu respondi: Amém. Ele então disse: estou aqui para lhe trazer uma mensagem de Deus. Você deve se preparar, porque o Senhor lhe mostrará coisas grandes e firmes que você não conhece. Ele vai mostrar-lhe o céu e o inferno, porque você tem pedido como em Jeremias 33:3. Eu perguntei: sim, como você sabia? Eu não disse isso a ninguém. Ele respondeu: o mesmo Deus que você serve e louva, é o mesmo Deus que eu também louvo e que me disse tudo. Logo começamos a orar,
Algumas irmãs de nossa igreja e outros da minha família estavam lá conosco orando, mas logo que começamos a orar, eu comecei a ver os céus abertos. Então eu disse: eu vejo os céus e estão se abrindo, e 2 anjos estão descendo. O homem disse: pergunte a eles por que eles estão aqui. Eram altos e bonitos com belas asas. Eles eram grandes e brilhantes, e pareciam transparentes, brilhantes como o ouro. Eles usavam sandálias de cristal e usavam vestes santas. Perguntei-lhes: por que vocês estão aqui? Eles sorriram e disseram: estamos aqui porque temos uma tarefa a realizar. Nós estamos aqui porque você deve visitar o céu e o inferno, e não vamos sair até que tudo isso venha acontecer. Eu respondi: muito bem, mas eu quero visitar apenas o céu. O inferno não. Eles sorriram e ficaram lá, mas não disseram nada mais. Depois que terminamos a oração, eu ainda podia vê-los lá. Também comecei a ver o Espírito Santo. Ele é o meu melhor amigo. Ele é santo. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Eu podia vê-lo transparente e brilhante ao mesmo tempo. Com um semblante brilhante. Eu podia ver o seu sorriso e seu olhar de amor. Eu mal posso descrevê-lo porque ele é mais bonito que os anjos. Os anjos têm a sua própria beleza, mas o Espírito Santo é muito mais bonito do que eles são. Eu podia ouvir sua voz audível, uma voz cheia de amor, uma voz apaixonada. Eu simplesmente não consigo explicar a sua voz. Uma voz como um relâmpago. E ainda ao mesmo tempo ele disse: eu estou com você. Por isso eu gostaria de me esforçar para continuar a caminhada com Deus, mesmo que tribulações nos rodeassem. Estávamos passando por momentos muito difíceis, porém vitoriosos ao mesmo tempo. Eu disse: Senhor, que a sua vontade seja feita. Eu continuei a observar os anjos, mesmo na escola e nas minhas aulas. Eu estava tão feliz, tão cheia de alegria porque eu podia realmente vê-los. O servo do Senhor que visitou a minha casa disse-me para que eu me preparasse porque eu veria o céu e o inferno. Mas ele também me disse uma coisa difícil. Ele disse: você vai morrer. Não foi fácil quando eu ouvi isso. Perguntei: como eu vou morrer? Eu sou tão jovem. Ele respondeu: não se preocupe com nada. Tudo que Deus faz é perfeito. E Ele lhe trará de volta à vida para que possa testemunhar sobre o céu e o inferno, que é o que o Senhor quer que todos nós conheçamos. Eu disse: amém. Mas vou ser atropelada por um carro. Como vou morrer? Ideias vieram rapidamente em minha mente. Mas o Senhor me disse para não me preocupar. Tudo estava sob controle. Eu disse: obrigada, Senhor. Em 6 de novembro, depois que voltei para a casa da escola, os anjos que estavam comigo louvavam ao Senhor. Eles não falaram comigo. Tudo o que disseram foi: Santo, 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 aleluia. Dando glória, honra e louvor ao nosso Pai Celestial. O Espírito Santo estava lá junto com os anjos e eu fiquei contente. Muitas pessoas dizem que o Evangelho é aborrecido ou desinteressante. Mas isso é uma grande mentira do diabo para impedir as pessoas na busca da presença de Deus. Eu também costumava acreditar nisso. Mas depois que eu conheci o Senhor e pelo Espírito Santo, eu sei que o Evangelho não é algo aborrecido. É a experiência mais bonita que você pode ter na Terra. Eu podia ver, brincar e até mesmo falar com o Espírito Santo. Mas os anjos não falavam comigo, mas louvavam ao Senhor. Eu dizia: Espírito Santo, venha comigo para fazer isto ou aquilo. E ele estava lá. Eu podia senti-lo e vê-lo. Eu o vi quando ele se levantou sobre seus pés, e até mesmo preparou um lugar para si. Embora muitos não possam vê-lo, ele está aqui. Essa relação continuou. Não há razão para impedi-la uma vez que você a experimentou. Não havia como afastar-me. Quando penso de onde ele me tirou, de onde eu estava antes, eu sou tão grata por sua misericórdia, por todo o seu amor para com a humanidade e para comigo. Em 7 de novembro, quando eu estava voltando para casa, ouvi uma voz que dizia: esteja preparada, pois você vai morrer hoje. Eu sabia que era o Espírito Santo porque eu podia vê-lo. Eu ignorei a voz e disse: Senhor, eu não quero morrer hoje. Mas ele repetiu: esteja preparada, pois você vai morrer hoje. Desta vez ele disse mais alto e com uma grande voz. Eu respondi: Senhor,
Eu sei que você está falando comigo. Eu só peço por uma confirmação. E depois disso, faça comigo conforme a tua vontade. Eu farei tudo o que você pedir. Eu me renderei mesmo que esteja com medo. Porque eu sei que você está comigo e que você é real. Orei assim: que aquela pessoa que você usou antes me traga a mensagem. Que ele esteja em minha casa hoje antes que eu chegue lá. E que ele me diga que hoje vou morrer. Agora, de alguma forma o Senhor conhece o nosso passado, presente e futuro. Ele sabia o que eu gostaria de pedir dele. Então, quando cheguei em casa, o servo do Senhor já estava lá e disse: Deus te abençoe. Vocês estão prontos? Pois hoje é o dia que o Senhor irá levá-la às 16 horas. Quando ouvi isso, eu disse: Amém. Mas eu não quero morrer. Eu não posso morrer. Não, Senhor. Eu estou com medo. Aterrorizada, o servo do Senhor disse: Vamos orar para que o medo vá embora agora em nome de nosso Senhor. Eu disse: Amém. E oramos. Logo senti todo o medo me deixar, e uma alegria indescritível veio, pensando que a morte seria a melhor coisa que poderia acontecer comigo. Eu comecei a sorrir enquanto todo mundo estava olhando para mim. Eles todos puderam ver que eu mudei da tristeza para a alegria. Estava sorrindo, pulando e cantando. Todo mundo começou a rir e perguntavam: Por que você está se comportando assim? Ao invés de ficar triste, você está feliz. Você está contente. Eu disse-lhes: É claro, eu verei o Senhor. Eu estarei com ele, mas eu não sei se vou voltar. Então eu quero doar todas as minhas coisas. Todos olharam para mim e perguntaram: Você irá doar todos os seus pertences? Os olhos de minha mãe estavam bem abertos de surpresa. Eu posso imaginar quanta tristeza minha mãe deve ter sentido quando eu disse isso. Mas eu me sentia tão feliz que comecei a doar tudo. As minhas roupas, minha cama, meu celular e tudo. Com uma condição: se eu voltasse, tudo deveria ser devolvido a mim. Todas elas começaram a rir. Todos me observavam enquanto orávamos. Orei: Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Você não é homem para que minta ou se arrependa. Eu sei que você é real. Se eu vou me desviar de você, então é melhor que você me leve com você. Mas se eu vou fazer a sua vontade, então me traga de volta. Mas ajude-me a dizer a verdade. Me prepare. Ajude-me a pregar e a dizer às pessoas que se arrependam. Essa foi a minha curta oração. Eu disse o seguinte para o servo do Senhor: Não conte à minha mãe o que eu disse ao Senhor. Ele respondeu: Eu não lhe direi agora, mas assim que o Senhor a recolher, eu direi a ela. Continuamos orando e nos reunimos num círculo de oração. Minha mãe e outra irmã da igreja, Fátima Navarrete, ungiram-me com óleo. Mas enquanto elas me ungiam, eu sentia como se algo estivesse me cobrindo, como se um copo estivesse ao meu redor. É difícil explicar. Eu me senti coberta com algo como uma armadura. E eu não poderia explicar como eu estava coberta. Depois disso, quando eles tentaram me tocar, já não podiam. Durante a oração, eu senti falta de ar. Não conseguia respirar. Senti uma dor no abdômen e no meu coração. Senti meu sangue ficando dormente e uma dor tremenda por todo o meu corpo. Tudo que eu podia dizer era: Senhor, dê-me forças, porque eu sentia que não poderia continuar. Eu não tinha forças, ela estava me deixando. Quando olhei para o céu no reino espiritual, não com os olhos físicos, vi o céu se abrindo. Eu vi os anjos, não 2 nem 10, mas milhares deles se juntando. No meio dos milhões de anjos, eu vi uma luz 10.000 vezes mais brilhante que o sol. E eu disse: Senhor, isso é você que está chegando. Jesus estava descendo. E eu senti o meu corpo morrendo. Quando Jesus e os anjos se aproximaram, eu senti que estava saindo, que não estava mais em mim. Eu já não estava viva. Estava morrendo. E isso foi agonizante. Quando meu corpo caiu no chão, eles já estavam aqui. Minha casa estava cheia de anjos, e no meio dos anjos eu vi uma luz mais forte que o sol. Foi muito difícil. Eu senti uma dor tremenda à medida que minha alma e espírito estavam sendo arrancados. Eu estava chorando e gritando enquanto via o meu corpo no chão. Eu perguntei: Senhor, o que está acontecendo? O que está acontecendo?
Eu queria tocar meu corpo e entrar nele novamente. Mas quando eu tentei, foi como agarrar-se ao ar. Eu não podia tocá-lo. Minha mão passou direto por ele. Nenhum dos que estavam orando podia me ouvir. E eu gritei: Senhor, me ajude. Naquele momento eu ouvi a voz do Senhor. Uma voz bonita com ternura e amor dizendo: Não temas, filha, pois eu sou o Senhor teu Deus. Eu vim aqui para te mostrar o que eu prometi. Levanta-te, pois eu sou o Senhor que te segura pela mão direita e te diz: Não temas, eu te ajudarei. De repente me levantei. Eu estava ajoelhada, olhando para o meu corpo querendo voltar, mas não podia. Quando ouvi a sua voz, o medo me deixou. E eu não estava mais com medo. À medida que comecei a andar, os anjos começaram a abrir um caminho. Havia uma luz brilhando forte. E enquanto eu olhava para ela, senti paz. Quando olhei, vi um belo homem alto, elegante e musculoso. A luz estava projetando-se dele. Havia luz demais para que eu visse seu rosto. Mas eu podia ver seu lindo cabelo de ouro brilhante, e uma túnica branca com um cinto largo de ouro que atravessava seu peito. Dizia: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olhei para seus pés. Ele estava usando sandálias douradas e brilhantes de um ouro brilhante. Ele era tão lindo. Ele estendeu a mão para mim. Quando eu peguei em sua mão, não era como quando toquei meu corpo. Minha mão não passava por ela. Eu perguntei: O que está acontecendo? E ele disse: Eu vou te mostrar o inferno para que então você volte, e diga à humanidade que o inferno é real, que o inferno existe, e também a minha glória eu mostrarei a você, para que você diga ao meu povo para estarem preparados. A minha glória é real, e eu sou real, filha, não tenhas medo. Ele disse isso de novo e eu disse: Senhor, tudo que eu quero é apenas ir para o céu, mas não ao inferno, porque eu ouvi que ele é horrível. Ele disse: Filha, eu estarei com você, eu não vou deixá-la naquele lugar, e eu vou mostrar-lhe esse lugar, porque há muitos que sabem que o inferno existe, mas eles não têm medo. Eles acreditam que é um jogo, que o inferno é uma piada, e muitos não sabem sobre ele. É por isso que eu estou indo mostrar-lhe esse lugar, porque há mais pessoas que se perdem do que aquelas que estão entrando em minha glória. Quando ele disse isso, eu pude ver lágrimas escorrendo em suas vestes. Perguntei-lhe: Senhor, por que você está chorando? Ele respondeu: Filha, porque há mais que perecem, e eu vou mostrar-lhe isso, para que você vá e diga a verdade, e então você não retornará a esse lugar. De repente, enquanto ele falava, tudo começou a mudar. A terra tremeu e se abriu, e vi um buraco muito escuro abaixo. Nós estávamos em uma espécie de rocha com os anjos ao nosso redor. Eu disse: Senhor, eu não quero ir para aquele lugar. Ele disse: Filha, não tenha medo porque eu estou contigo. Em uma fração de segundos descemos para o buraco escuro. Eu tentei ver, mas houve uma terrível escuridão. Eu vi um grande círculo, e ouvi milhões de vozes. Eu estava tão quente. Eu senti minha pele queimando. Eu perguntei: Senhor, o que é isso? Eu não quero ir para esse lugar. O Senhor disse que este era apenas o túnel para o inferno. Havia um cheiro horrível, repulsivo e nauseante, e pedi a Jesus para não me levar. Ele respondeu: Filha, é necessário você vir e conhecer esse lugar. Eu gritei: Mas por que, Senhor? Por quê? E ele disse: Para que você possa dizer a verdade para a humanidade. A humanidade perece e está perdida, e poucos estão entrando em meu reino. Ao dizer isto ele chorava. Suas palavras me fortaleceram e me encorajaram. Então eu continuei andando. Chegamos ao final de um túnel. Quando olhei para baixo, vi um abismo coberto de chamas. O Senhor disse: Filha, eu dou isso para você. Era um ficheiro grande com folhas de papel em branco. Ele disse: Filha, tome este lápis para que você possa escrever tudo o que eu lhe mostrarei. O que você verá e ouvirá. Você escreverá tudo o que você está observando e como você vivenciará isto. Eu disse: Senhor, eu o farei. Mas eu já estou vendo muito, Senhor. Estou vendo almas atormentadas e chamas imensas. Eu disse a Jesus: Testemunharei que o inferno é real, que o inferno existe. Mas me tire daqui agora. E ele respondeu: Filha, nós apenas sequer entramos naquele lugar, e eu não lhe mostrei nada ainda, e você já quer que eu a tire deste lugar. Eu disse: Senhor, por favor, me tire daqui. Então nós começamos a descer para o abismo. Comecei a chorar e gritar: Senhor, não, não.
eu não quero ir, e ele respondia: Você precisa ver isto. Eu vi demônios horríveis de todos os tipos, grandes e pequenos. Eles estavam correndo tão rápido e carregando algo nas mãos. Perguntei: Senhor, por que eles estão correndo assim? E o que eles estão carregando? Ele respondeu: Filha, correm daquele jeito porque eles sabem que seu tempo está acabando, porque o tempo é muito curto para destruírem a humanidade, e especialmente o meu povo. Aquilo que eles carregam em suas mãos são dados para destruírem a humanidade, pois cada demônio recebe um nome, e de acordo com o nome que é dado a eles, eles têm um dado para destruírem essa pessoa e trazê-los para este lugar. Seu objetivo é destruir essa pessoa e trazê-la para o inferno. E eu via os demônios correndo e saindo em direção à terra. E ele me disse: Eles estão indo para a terra para trazer e lançarem a humanidade neste lugar. Quando ele disse isso, ele chorava. Ele chorava muito. Ele estava chorando o tempo todo e eu chorava muito também. O Senhor me disse: Você está pronta para ver o que eu lhe mostrarei? Eu disse: Sim, Senhor. Ele me levou para uma cela, onde eu podia ver um jovem que estava sendo atormentado entre as chamas. Notei que a cela era numerada. Embora eu não conseguisse entender os números, eles pareciam estar invertidos. Havia uma placa enorme na cela. E o jovem tinha o número 666 em sua testa. Ele também tinha uma grande placa metálica que estava incrustada em sua pele. Os vermes que o comiam eram incapazes de causar danos à placa. Nem as chamas a queimavam. Ele gritou: Senhor, tenha piedade de mim. Tire-me deste lugar. Perdoe-me, Senhor. Mas Jesus respondeu: É tarde, tarde demais. Eu lhe dei oportunidades, e você não quis se arrepender. Eu perguntei a Jesus: Senhor, por que ele está aqui? Então eu o reconheci. Na terra, esse jovem conhecia a palavra de Deus. Mas de repente ele se afastou do Senhor preferindo álcool, drogas e andando no caminho errado. Ele não queria seguir o caminho do Senhor. Jesus advertiu-lhe muitas vezes sobre o que poderia acontecer com ele. Jesus disse: Filha, ele está neste lugar, porque qualquer pessoa que rejeita a minha palavra já tem quem o julgue. A palavra que eu falei o julgará no último dia. João 12:48. E em seguida Jesus chorou. Quando o Senhor chora é diferente de nós. Ele chora com uma dor em seu coração, e ele chorava profundamente. Disse Jesus: Eu não criei o inferno para a humanidade. Então eu lhe perguntei: Então por que a humanidade está aqui, Senhor? Ele respondeu: Filha, eu criei o inferno para Satanás e seus anjos que são os demônios. Mateus 25:41. Mas por causa do pecado e da falta de arrependimento, a humanidade acaba aqui, e mais são aqueles que perecem do que os que chegam à minha glória. Mateus 7:14. Ele continuou chorando, e me machucou demais ver o quanto ele chorava. Ele dizia: Filha, eu dei minha vida pela humanidade para que não pereçam, para que não acabem neste lugar. Eu dei minha vida por amor e misericórdia, para que a humanidade prossiga ao arrependimento e possa entrar no reino do céu. Jesus gemia como alguém que não podia mais suportar a dor. É assim que ele sente muita dor, observando as pessoas aqui. Estar com Jesus me fez sentir segura. Eu pensei: se eu me largar do Senhor, eu ficarei presa aqui. Eu perguntei: Jesus, eu tenho parentes neste lugar. Ele olhou para mim enquanto eu estava chorando e disse: Filha, eu estou contigo. Porque eu estava tão assustada. Ele levou-me para outra cela. Eu nunca poderia imaginar ver um parente meu naquela cela. Eu vi uma mulher sendo atormentada. Ela tinha vermes que comiam seu rosto, e os demônios que enfiavam um tipo de lança em seu corpo. Ela gritava: Não, Senhor, tenha piedade de mim. Perdoe-me, por favor. Tire-me deste lugar por um minuto. Lucas 16:24. No inferno, as pessoas são atormentadas com as lembranças do que fizeram na terra. Demônios zombam das pessoas e lhes dizem: Adore e louve, porque este é o seu reino. E as pessoas gritavam lembrando que eles conheciam a Deus, porque eles conheciam a palavra. Aqueles que haviam conhecido o Senhor eram atormentados duplamente. O Senhor disse: Não há outra oportunidade para aqueles que estão no inferno. Ainda há oportunidade para aqueles que estão vivos. Perguntei-lhe: Senhor, por que a minha bisavó está aqui? Eu não sei se ela chegou a conhecê-lo, porque ela está aqui no inferno, Senhor. Ele respondeu: Filha, ela está aqui porque ela não perdoou. Filha, aquele que não perdoar,
nem eu perdoarei. Eu perguntei: Senhor, mas você perdoa e você é misericordioso? E ele respondeu: Sim, filha, mas é necessário perdoar, porque eles não perdoaram muitas pessoas, e é por isso que muitas pessoas estão neste lugar porque não perdoaram. Vai e diga à humanidade que é tempo de perdoar, e especialmente o meu povo, porque muitos de meu povo não perdoam. Diga-lhes para se livrarem do rancor, do ressentimento, do ódio em seus corações, pois é tempo de perdoar. Se a morte surpreender a pessoa que não conseguiu perdoar, essa pessoa poderá ir para o inferno, porque ninguém pode comprar a vida. Quando saímos daquele lugar, minha bisavó estava envolta em chamas. E ela gritou e começou a blasfemar o nome de Deus. Ela o amaldiçoava. Cada pessoa no inferno blasfema contra Deus. Quando saímos daquela área, pude ver que o inferno estava cheio de almas atormentadas. Muitas pessoas estendiam suas mãos implorando a Jesus para ajudá-las e tirá-las de lá. Mas o Senhor não podia fazer nada por eles. E eles começavam a blasfemar contra Deus. Então Jesus chorava e dizia: Me machuca ouvi-los, me machuca ver o que eles fazem, porque não posso mais fazer nada por eles. O que vou dizer é que ainda tenho oportunidade para quem ainda está na terra. Quem não morreu e quem ainda está vivo, este ainda tem tempo para se arrepender. O Senhor me disse que havia muitas pessoas famosas no inferno, e também muitas pessoas que tinham conhecimento sobre o Senhor. Ele disse: Eu te mostrarei outra parte da fornalha. Chegamos a um lugar onde uma mulher estava cercada por chamas. Ela estava em grande sofrimento e gritava, suplicando ao Senhor por misericórdia. Jesus apontou para ela com sua mão e me disse: Filha, aquela mulher que você vê ali cercada pelas chamas é Selena. Quando começamos a chegar mais perto, ela gritou: Senhor, tenha piedade de mim. Perdoe-me, Senhor. Tire-me deste lugar. Mas o Senhor olhou para ela e disse: É tarde demais. Você não pode se arrepender agora. Ela me viu e disse: Por favor, eu imploro, vá e diga às pessoas sobre isso. Por favor, fale e não se cale. Vá e diga-lhes para não virem a este lugar. Vá e diga a eles para que não ouçam as minhas músicas nem cantem minhas músicas. 1 João 2,15. Então eu lhe perguntei: Por que você quer que eu vá e diga isso? E ela respondeu: Porque quando as pessoas cantam e ouvem minhas canções, sou atormentada ainda mais. A pessoa que faz isso, que canta e ouve as minhas canções, está caminhando para esse lugar. Por favor, vá dizer-lhes que não venham para cá. Vá dizer-lhes que o inferno é real. Ela gritava, e demônios arremessavam lanças de longe em seu corpo e ela chorava: Ajude-me, Senhor, tenha piedade de mim, Senhor. Mas infelizmente o Senhor lhe disse: É tarde demais. Olhei por toda aquela área, e estava cheia de cantores e artistas que tinham morrido. Tudo o que eles faziam era cantar e cantar. Eles não paravam de cantar. O Senhor explicou dizendo: Filha, a pessoa que está aqui deve continuar fazendo aquilo que quer que seja que eles faziam na terra se eles não se arrependeram. Como eu estava observando a área, notei muitos demônios que estavam lançando abaixo um tipo de chuva. Eu realmente pensei que estivesse chovendo, mas eu observei as pessoas em chamas, fugindo da chuva e gritando: Não, ajude-me, Senhor, isso não pode ser. E os demônios riam e diziam ao povo: Louvem e adorem, porque este é o seu reino para sempre e sempre. Eu vi as chamas aumentarem, e os vermes nas pessoas se multiplicavam. Não havia água lá. Foi o enxofre que multiplicou as chamas e aumentou a angústia de cada pessoa. Eu perguntei a Jesus: O que está acontecendo, Senhor? O que é isso? O Senhor respondeu: Este é o salário de quem não se arrependeu. Salmos 11:6. Então o Senhor me levou ao local onde havia um homem muito conhecido. Antes, eu costumava viver como uma jovem cristã de mente dividida. Eu costumava pensar que qualquer pessoa que morresse iria para o céu, e que aqueles que celebravam a missa também iam para o céu. Mas eu estava errada. Quando o Papa João Paulo II morreu, meus amigos e parentes me diziam que ele tinha ido para o céu. Todas as notícias na TV, nos jornais e muitos outros lugares diziam: o Papa João Paulo II morreu. Que descanse em paz. Ele agora está se alegrando com o Senhor e seus anjos no céu. E eu acreditava em tudo isto. Mas eu estava apenas enganando a mim mesma, porque eu o vi no inferno sendo atormentado pelas chamas.
Olhei para o seu rosto, e era João Paulo II. O Senhor me disse: Olhe, filha, aquele homem que você vê ali é o Papa João Paulo II. Ele está aqui neste lugar. Ele está sendo atormentado porque não se arrependeu. Mas eu perguntei: Senhor, por que ele está aqui? Ele costumava pregar na igreja. Jesus respondeu: Filha, nenhum fornicador, nem idólatras, nem quem é ganancioso e mentiroso herdará o meu reino. Efésios 5:5. Eu respondi: sim, eu sei que é verdade, mas eu quero saber por que ele está aqui, porque ele costumava pregar para multidões de pessoas. E Jesus respondeu: Sim, filha, ele pode ter dito muitas coisas, mas ele nunca falou a verdade como ela é. Ele nunca disse a verdade e eles sabem a verdade. E embora ele soubesse a verdade, ele preferiu dinheiro ao invés de pregar sobre salvação. Ele não ofereceria a realidade. Não dizia que o inferno é real e que o céu também existe. Filha, agora ele está aqui neste lugar. Quando olhei para aquele homem, ele tinha uma grande serpente com agulhas enrolada ao redor de sua garganta. E ele tentava tirá-la. Implorei a Jesus dizendo: Senhor, ajude ele. O homem gritava: Ajude-me, Senhor. Tenha piedade de mim. Leve-me para fora deste lugar. Perdoe-me. Eu me arrependo, Senhor. Eu quero voltar para a terra. Eu quero voltar para a terra para me arrepender. O Senhor o observou e lhe disse: Você sabia muito bem que este lugar era real. É tarde demais. Não há nenhuma outra oportunidade para você. O Senhor disse: Veja, filha, eu lhe mostrarei a vida deste homem. Jesus mostrou-me uma enorme tela, onde pude observar como esse homem celebrava a missa muitas vezes para a multidão, e como as pessoas que estavam lá eram tão idólatras. Jesus disse: Veja, filha, há muitos idólatras neste lugar. Idolatria não salvará, filha. Eu sou o único que salva, e fora de mim ninguém se salva. Eu amo o pecador, mas odeio o pecado. Filha, vai e diga à humanidade que eu os amo, e que eles precisam vir a mim. Enquanto o Senhor estava falando, comecei a ver como este homem recebeu uma imensidão de moedas e cédulas, dinheiro, tudo o que ele pudesse ter. Ele tinha tanto dinheiro. Eu vi as imagens desse homem sentado em um trono. Mas eu também era capaz de ver além. Embora seja verdade que estas pessoas não se casem, eu posso assegurá-lo. Eu não estou inventando isso. O Senhor mostrou-me que essas pessoas dormem com as freiras e com muitas mulheres lá. O Senhor me mostrou essas pessoas que vivem na fornicação. A palavra diz que nenhum devasso herdará o seu reino. Enquanto eu estava assistindo a tudo isso, o Senhor me disse: Olhe, filha, tudo isto que estou mostrando é o que aconteceu, o que ele viveu e que continua acontecendo entre muitas pessoas, entre muitos padres e papas existentes. Então ele me disse: Filha, vai e diga à humanidade que é hora de voltar-se para mim. O Senhor mostrou-me um lugar onde muitas pessoas estavam caminhando para o inferno. Perguntei-lhe: Senhor, como é que eles andam para este lugar? Ele respondeu: Eu lhe mostrarei. Ele me mostrou um túnel com muitas pessoas andando nele. Essas pessoas estavam acorrentadas na mão e no pé. Eles estavam vestidos de preto e carregando uma carga sobre as costas. Jesus disse: Olhe, filha, as pessoas que você vê por aí, essas pessoas não me conhecem ainda. Aquilo que eles carregam em suas costas é pecado. Mas vai e diga-lhes para lançarem seu fardo sobre mim, e eu lhes darei descanso, que eu sou aquele que perdoa todos os seus pecados. Filha, vai e diga a essas pessoas para virem a mim, porque os espero de braços abertos, e vá dizer-lhes que eles estão caminhando para esse lugar. Enquanto eu observava as pessoas andando, eu disse: Senhor, aquela pessoa ali é meu primo. Aquele jovem homem é o meu primo, Senhor, e aquela moça descendo também é minha prima. Minha família está vindo para este lugar. Ele respondeu: Filha, eles estão caminhando para este lugar, mas vá até onde eles estão andando. Vai e diga a eles que estão caminhando para o inferno. Vai e diga a eles que eu escolhi você como minha sentinela. Eu escolhi você como minha sentinela. O que implica que você deve dizer a verdade. Você tem que ir e dizer tudo o que eu tenho mostrado. Se você não falar e acontecer alguma coisa com essa pessoa, o seu sangue será derramado sobre você. Mas se você for e fizer como eu já lhe disse, então essa pessoa tem uma conta comigo. Se a pessoa não se arrepender, então a responsabilidade que repousa sobre você será retirada para que a conta repouse sobre essa pessoa, e seu sangue não seja derramado sobre você. Ezequiel 3:18.
Jesus me disse que muitas pessoas famosas andaram para aquele lugar. Pessoas famosas e importantes. Tomemos como exemplo Michael Jackson. Este homem era famoso em todo o mundo. Mas ele era um satanista. Embora muitas pessoas possam não vê-lo dessa maneira, é a verdade. Este homem tinha pactos satânicos. Ele chegou a um acordo com o diabo para alcançar fama e atrair muitos fãs. Os passos que ele fazia. Era dessa mesma maneira que eu via os demônios andarem enquanto atormentavam as pessoas no inferno. Eles deslizavam para trás e não para frente enquanto elas gritavam, apreciando a angústia que eles impõem sobre o povo. Deixe-me dizer-lhe que Michael Jackson está no inferno. O Senhor o mostrou para mim depois que Michael morreu. Ele me deixou ver Michael Jackson atormentado em chamas. Clamei a Jesus dizendo: por quê? Não foi fácil ver como este homem estava sendo atormentado e como ele gritava. Quem escuta as canções de Michael Jackson ou as canta, ou quem é um fã de Michael Jackson, eu devo alertá-lo de que Satanás está prendendo você em sua teia para que você acabe no inferno. Neste momento, renuncie a ele em nome de Jesus. Jesus quer te libertar para que você não seja um perdido. O Senhor disse: filha, há também pessoas que me conhecem que estão caminhando para esse lugar. Eu perguntei: Senhor, como podem as pessoas que te conhecem também virem para cá? Ele respondeu: aquela pessoa que tem deixado os meus caminhos é a pessoa que está vivendo uma vida dupla. Ele começou a me mostrar as pessoas que estavam caminhando para o inferno. Eles foram amarrados às suas mãos até aos seus pés. Cada um deles usava uma túnica branca, mas estava rasgada, manchada e amarfanhada. Jesus disse: filha, veja como o meu povo se afastou de mim. Filha, eu quero te dizer que eu não venho para estas pessoas. Estou vindo para um povo santo, pronto, sem mácula, sem ruga e sem profanação. Vá, e diga a eles para voltarem às veredas antigas. Efésios 5, 26 a 27. Eu comecei a ver muitos de meus tios e muitas outras pessoas que haviam se afastado dos caminhos do Senhor. Ele disse: vai e diga a eles que eu estou esperando por eles, para entregarem suas cargas para mim, e eu lhes darei descanso. Jesus estava chorando e dizendo: filha, eles estão vindo para cá. Vai e diga aos seus tios, e de anunciai a seus parentes que estão vindo para cá, filha. Muitos não acreditarão em você, mas eu sou a sua testemunha fiel. Eu sou a sua fiel testemunha. Eu nunca te deixarei, mesmo que eles não acreditem em você, filha. Vai e diga a eles a verdade porque eu sou contigo. Também vou mostrar para você, filha, como as pessoas chegam a este lugar. Fomos a um túnel, onde havia uma multidão de pessoas caindo no abismo, não 1000 nem 2000, mas tantas como a areia do mar, incontáveis. Elas estavam caindo por segundo, como punhados de areia que estão sendo deitados para baixo. As almas caíam rapidamente. Jesus estava chorando e disse: filha, é assim que a humanidade perece, é assim que se perdem. Filha, me machuca ver como a humanidade perece. Jesus disse: os demônios também realizam reuniões neste lugar. E eu disse: demônios fazem reuniões? Jesus disse: sim, filha, eles se reúnem para planejar o que farão para a humanidade. Eles realizam diariamente reuniões secretas. E com isso, Jesus me levou para uma cela onde vi uma mesa de madeira com cadeiras ao redor dela, e havia demônios, todos os tipos de demônios. Jesus explicou dizendo: filha, agora eles estão planejando ir e destruir famílias de pastores, missionários, evangelistas e todos aqueles que me conhecem. Filha, eles querem destruí-los. Eles têm muitos dardos. Os demônios riam e zombavam dizendo: vamos destruir a humanidade e trazê-la a este lugar. Jesus disse: vai e diga-lhes que estou com eles. Diga-lhes para não deixarem as portas abertas, não deixarem lugar para Satanás. Pois Satanás anda como um leão que ruge procurando a quem possam engolir. 1 Pedro 5:8. Mas a palavra diz que ele anda como? Porque o único e verdadeiro leão é o leão de Judá, Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse 5:5. Jesus disse: filha, eles querem destruir especialmente as famílias dos pastores. Eu perguntei: por que eles querem destruir a família dos pastores? E Jesus respondeu: porque eles são responsáveis por milhares de pessoas que são as ovelhas do rebanho. As ovelhas do rebanho que o Senhor tem dado a eles. Eles querem que essas pessoas voltem para o mundo novamente, olhem para trás e acabem no inferno. Vá,
e diga aos pastores para falarem a verdade. Vai e diga a eles para pregarem a verdade e falar tudo o que eu digo a eles, e nunca guardarem para si o que lhes digo. Quando saímos daquele lugar, ele me disse: Eu quero mostrar-lhe outra coisa. Há também crianças neste lugar. E eu respondi: há crianças neste lugar, Senhor, porque há crianças aqui. Sua palavra diz: deixe as crianças virem a mim e não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Mateus 19:14. Jesus respondeu: Filha, é verdade, tal é o reino dos céus, mas a criança deve vir a mim, porque quem vier a mim eu não o lançarei fora. João 6:37. Imediatamente, o Senhor me mostrou um menino de 8 anos sendo atormentado no fogo. O menino chorou dizendo: Senhor, tenha piedade de mim, tire-me desse lugar, eu não quero ficar aqui. Ele continuou chorando e gritando. Eu vi demônios em torno deste garoto que pareciam figuras dos desenhos animados. Havia do Dragon Ball Z, Ben 10, Pokémon, Doral e etc. Eu disse: Senhor, por que este menino está aqui? Jesus me mostrou em uma grande tela a vida deste menino. Eu vi como ele passava todo o seu tempo em frente à TV, assistindo esses desenhos animados. Jesus disse: Filha, estes desenhos animados, os filmes e as novelas que são vistas diariamente na TV, são instrumentos de Satanás para destruírem a humanidade. Veja, filha, como isto veio a acontecer. Eu vi como o menino era desobediente e rebelde para com seus pais. Quando seus pais falavam com ele, ele fugia, lançava coisas desobedecendo a eles. Depois que isso aconteceu, um carro atropelou e acabou com a vida dele. Jesus me disse: Desde então, ele tem estado neste lugar. Olhei para o menino como ele estava sendo atormentado. Jesus disse: Filha, vai e diga aos pais para instruírem seus filhos como está escrito em minha palavra. Provérbios 22:6. A palavra de Deus é real. Ela nos diz para corrigir uma criança com a vara, mas não todos os momentos. Somente quando a criança for desobediente aos seus pais. Provérbios 22:15. O Senhor me disse algo que é muito triste e muito doloroso. Ele disse: Filha, há muitas crianças neste local por causa de desenhos animados, por causa da rebelião. Perguntei-lhe: Senhor, por que os desenhos animados são culpados disso? Ele explicou dizendo: Porque eles são demônios que trazem rebelião, desobediência, amargura e o ódio para essas crianças. E outros demônios entram nessas crianças para que eles não façam coisas boas, mas façam o que é ruim. O que as crianças veem na TV, elas querem fazer na realidade. O inferno existe. O inferno é real. E até mesmo as crianças devem decidir com quem elas irão. Eu disse: Senhor, me diga por que há crianças neste lugar. E Jesus respondeu: Uma vez que as crianças têm conhecimento de que existe um céu e um inferno, então elas têm um lugar para escolher. Há muito mais a ser dito sobre o inferno, mas agora eu compartilharei o que eu vi no céu.